seguindo, né, o nosso estudo em cima dessa carta. E hoje nós vamos ler do versículo 21 até o versículo de número 32. Amém? João, capítulo 13, no versículo 21 até o versículo de número 32, nós vamos estar. Amém? Todo mundo achou? João, capítulo 13, do versículo de número 21 até o versículo de número 32, nós vamos estar. Amém, queridos? Todos já acharam? Vamos ler, queridos. Vamos estar lendo. Fala assim, a partir do versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, daqueles que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorifica-lo-á imediatamente. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos ao Senhor para que o Teu Santo Espírito possa nos dar todo entendimento, compreensão acerca, Pai, dessas verdades. Por isso, ministra, fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, e que nós possamos, acima de tudo, não somente conhecer, mas aplicar e viver, Senhor, realmente tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que nós te louvamos e te agradecemos. Muito bem, então o tema que nós vamos trabalhar em cima desse texto aí de João 13, a partir do versículo 21 até o 32, é esse tema aqui: o traidor é revelado. E aqui a gente já sabe que o traidor, obviamente, é Judas Iscariotes, ele que traiu o Senhor Jesus. Mas acompanhe comigo no texto, porque esse texto é bem interessante, né? A gente já vai percebendo, né, que o Senhor, ele já vinha tratando isso, né, acerca dos versículos anteriores, falando que de fato ele seria traído, né, falando de fato, né, e trazendo essa revelação de que um dentre aqueles que estavam ali junto com ele realmente era de fato o traidor. E aqui a gente vai perceber então que nesse versículo de número 21, a primeira coisa que nós percebemos aqui é a angústia de Jesus, né? E isso é interessante, né, porque nós vamos perceber que a exposição de Judas, né, Iscariotes, diante do grupo, né, óbvio, está ali os 12 discípulos, ele também está ali, fazia parte desses 12, então isso é exposto, né? Jesus então expõe a pessoa de Judas Iscariotes, e então a gente vê que essa exposição diante do grupo, com certeza não era motivo de alegria para o Senhor Jesus, mas de profunda angústia, né, para Cristo. E a gente vai perguntar assim: mas por que Jesus então ele ficou angustiado? Qual é o motivo que leva Cristo a ficar angustiado, né? Veja, nós percebemos assim, irmãos, que Judas Iscariotes, ele perdeu, né, a maior de todas as oportunidades.
ele na verdade, ele está aqui desperdiçando, né, todas as suas chances. Ele de fato ele poderia escolher, né, viver para Cristo, mas nós percebemos que ele está escolhendo viver sob o manto da hipocrisia, né? A gente vai perceber claramente, né, que Judas não era uma pessoa literalmente convertida ao Senhor. Nós falamos assim que existem muitos crentes que não são convertidos, tem muitos crentes que são, né, convencidos de algo, mas eles nunca tiveram uma experiência real, genuína com o Senhor. E o mais triste disso aqui é nós percebermos, né, que ele escolheu viver, né, literalmente debaixo dessa hipocrisia, portou-se como um santo, né, com um coração demoníaco, alimentou, né, o seu coração com o veneno da avareza, porque ele era apegado à riqueza, a dinheiro, tornou-se um ladrão, né, e traidor, e tudo isso trouxe imensa angústia para Jesus. Então isso que angustia o Senhor, é isso que faz Jesus ficar angustiado, é saber que essa pessoa passou 3 anos com ele, caminhou com ele, e mesmo assim viveu dessa forma, e mesmo assim preferiu escolher agir assim e viver dessa maneira. Então isso traz que angústia ao Senhor, até porque não é isso que Jesus espera daqueles que o seguem, né? Jesus quer literalmente que aqueles que o seguem realmente vivam uma vida com ele. Por isso que a Bíblia deixa clara na videira, né, quando nós vamos estudar, Jesus deixa bem claro: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem estiver ligado na videira vai ter vida, né? E o próprio Jesus fala que esse que está ligado nele, ele vai podar para que dê mais fruto ainda. Mas ele deixa bem claro que sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Então veja que isso está trazendo angústia ao Senhor, justamente porque agora o traidor ele vai ser exposto diante do grupo. Lembrando que aqui é os últimos momentos da vida de Jesus, né? Jesus está passando, né, os últimos momentos antes de ser crucificado, e infelizmente tudo isso aqui está acontecendo, e isso obviamente entristece o coração do Senhor, ter essa percepção de tantas oportunidades, de tantas chances que Judas Iscariote teve de poder realmente se voltar para Cristo, de poder realmente viver uma vida para Ele, mas ele optou para fazer tudo aquilo que é contrário a realmente a palavra do Senhor, né? Então veja que também outra coisa importante, do versículo 21 até o versículo de número 25, você vai ver que agora o traidor, ele vai ser o que? Anunciado. É só leia aí de 21 a 25, veja aí agora o anúncio do traidor, né? Fala assim: dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá, né? E aí então ele vai expondo. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava, no caso que é João. O discípulo João é considerado esse aqui, né? A quem o Senhor amava, é o discípulo do amor. E aí você vê 24: a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Então perceba que esse anúncio desse traidor, né, ele gera o quê? Um suspense na vida dos discípulos, né? Ao dizer: um de vós me trairá. Então você está percebendo que Jesus tinha total que controle, irmãos. Aqui nós percebemos claramente isso, controle da situação. Ele não foi tomado de surpresa. Ou seja, não pense em você que tudo isso que está acontecendo aqui fez com que Jesus ficasse pego de surpresa por alguma coisa que ele não sabia. E na verdade não, Jesus já sabia. Jesus sabe que é um traidor, porque olha o que está falando no versículo de número 2 do capítulo 13. O que fala aí, irmãos? Está falando assim: durante a ceia, tendo o diabo o quê? Posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse o quê? Jesus.
Então o diabo já colocou. E lá no versículo a gente percebe claramente, né, que nesse versículo 21, Jesus já sabe que um deles vai trair. E depois ele vai afirmar quem é esse traidor. No caso aí é Judas Iscariote. Então veja que a princípio isso traz realmente um suspense entre os discípulos, porque obviamente ninguém espera que um dos discípulos fosse aquele que viesse o trair. Mas o mais interessante de tudo isso, quando nós vamos pensar, analisar acerca de traições, né? Por que as pessoas próximas traem? Né? Porque são elas que convivem conosco, né? Porque são elas que mantêm mais tempo, se relacionam mais, está mais tempo, gasta mais tempo, convive mais conosco. Então, uma tendência grande de que uma dessas pessoas que estão dentro dessa situação, desse contexto, acabe cometendo algo assim. E é óbvio que nesse sentido aqui, nós percebemos, obviamente, então, que um deles poderia realmente acabar cometendo uma traição, assim como nós vemos no decorrer de toda a história da humanidade, né? Se você for perguntar, quem foi a pessoa que traiu você? E você vai perceber que geralmente, quase 100% são pessoas próximas, pessoas que estavam ali do lado, pessoas que aparentemente aparentavam algo, né, que não gerava nenhum tipo de suspeita, mas acabaram cometendo algo assim. Então isso traz, porque os discípulos não estão pensando que é um deles que vai trair Jesus. Afinal de contas, os 12 foram chamados, né? Os 12 foram comissionados, os 12 estavam junto de Jesus. E quem que vai imaginar que é um desses 12 que caminha com Jesus que vai trair? Ninguém esperava por isso a surpresa, né? Por isso eles estão ali, quem que é? Pedro fala para João, João pergunta para ele, quem é? Quem é essa pessoa que vai trair? Ninguém sabia. Isso é para você perceber, irmãos, que quando a Bíblia fala que joio e trigo caminham junto, dentro da igreja, é uma verdade. O que é o joio? O joio parece muito com o trigo. E certa vez, os discípulos me perguntaram, Senhor, o senhor quer que a gente tira o joio, separe o joio do trigo? O que Jesus fala? Não faça isso, para que você não tire o trigo. Espere que no final do tempo, Deus vai enviar os seus anjos, e eles vão fazer essa separação, o joio do trigo. Por quê? Porque joio parece com trigo. O joio ele é tão parecido com o trigo que só alguém mesmo que conhece bem pode conseguir distinguir um do outro. Mas se não souber distinguir isso, você vai pensar que é a mesma coisa, e não é. Então nós vamos perceber claramente que o Senhor, ele obviamente os discípulos estão surpresos, mas Jesus sabia exatamente o que estava ali, acontecendo e o que iria acontecer, Ele nos detalhes exatos de cada coisa que vai acontecer, Jesus já sabia. Jesus sabia que ele seria traído por um dos 12. Jesus sabia que era por 30 moedas de prata que ele seria traído. Jesus sabia que era através de um beijo, que ele daria sinal aos soldados para mostrar aquele a quem eu beijar. Esse aí é Jesus. Por quê? Porque os soldados não sabiam, assim, a fisionomia de Jesus, não sabia quem de fato ele era. Então era necessário o quê? Um sinal, algo que pudesse revelar quem de fato era Jesus. E Judas, ele fala exatamente isso. Judas fala, aquele a quem eu der um beijo, esse aí é Jesus. Esse aí é o Senhor Jesus, Então veja que Jesus, ele não está sendo pego de surpresa por nada. Ele conhece todos os detalhes, Ele traz essa informação e que provoca, obviamente, perplexidade na mente dos discípulos. Então nós vamos percebendo tudo isso, porque todos eles querem saber quem que é, quem que é o traidor, quem que de fato vai trair, o Senhor, Então eles estão ali querendo exatamente a resposta dessa pergunta, dessa afirmação que Jesus realmente faz, apontando que um deles trairia ele, um deles, no caso era Judas Iscariote. Então veja que essa é a primeira vez aqui dentro do contexto em que o evangelista ele destaca aqui literalmente, essa afirmação, deixando bem claro que o traidor está sendo anunciado,
e que Jesus ele tem plena consciência acerca de quem o trairia. Ele sabe, Jesus nunca foi pego de surpresa. No versículo de número 26, veja que agora o traidor, ele é identificado. Veja só no versículo 26, quando fala aqui, respondeu Jesus, já que eles querem saber. Não é fogo de artifício não. Vamos lá. Veja só então, aqui então, nós vamos perceber que no versículo de número 26, já que eles querem saber quem de fato é o traidor, Jesus vai dar o sinal, ele vai falar aqui, ó, veja aí, claramente no versículo 26, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo molhado, deu a quem? A Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes. É aquele a quem der um bocado, pedaço de pão molhado. É isso aí que vai me trair. Então a gente vê então que o Senhor, ele identifica o traidor. E aqui a gente vê que Judas Iscariote, ele tem algumas coisas que nós precisamos pensar, irmão, refletir acerca disso que Jesus está fazendo aqui. Então veja, Jesus está identificando o traidor, mas observe o que Jesus quer trazer para o meio para o seu coração acerca disso, dessa identificação. Veja que Judas Iscariote nos mostra quão longe um homem pode ir em sua profissão religiosa sem ser convertido. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que a pessoa pode estar ali, né, mostrando toda uma religiosidade, toda aquela noção de que está buscando a Deus, mas na verdade tudo aquilo ali é uma fachada. Ele na verdade ele não se converteu, ele com certeza foi convencido de algo. Você vai ver que ele não morreu para a vida velha dele, mas ele apenas, nós falamos que a pessoa desmaiou, não morreu, está desmaiado só, porque quando acorda volta a fazer a mesma coisa. Então ele não morreu para ver a natureza dele. Então você vai ver exatamente isso. Veja também que quão profundo é também uma pessoa, ela pode se envolver, né, com muitas coisas com relação ao reino de Deus, mas ele faz isso apenas por hipocrisia. É só para aparentar, mostrar alguma coisa que na verdade não é a realidade. E a gente vê isso na vida de Judas Iscariotes, porque ele era o tesoureiro, ele era um dos 12, ele também, né, é enviado, ele opera milagres com outros discípulos, mas tudo aquilo é fachada. Aquilo ali não é uma vida genuína, verdadeira com o Senhor, né? Ele simplesmente está ali mostrando algo que na verdade não existe, né? E aí você vê também que Judas Iscariote nos mostra aqui literalmente, né, a inutilidade dos maiores privilégios ser um coração sincero diante de Deus. Ou seja, o que adianta você ter tantos privilégios na presença de Deus se o seu coração não é sincero diante dele? Não vai servir para nada, é inútil, não tem utilidade nenhuma, né, viver dessa forma. Outra coisa, privilégios espirituais sem a graça de Deus não salvam ninguém. E essa é uma verdade, irmãos. Tem muita gente que pensa, não, eu tenho privilégio porque eu sou filho de um pastor, eu tenho privilégio porque eu vou na igreja, eu tenho privilégio porque exerço funções ministeriais. Judas é um caso desse tipo de pessoa. Ele está ali, caminha com Cristo, está ali na comunidade dos salvos, mas ele não é salvo. Ele está perdido, literalmente perdido, né? Então veja que ninguém aqui, Jesus vai mostrar bem claro que ninguém é salvo por ser um líder religioso, por ocupar um lugar de destaque na denominação, né, por exercer um ministério espetacular. Ninguém é salvo por causa dessas ações. É o que Jesus está mostrando. Judas também Iscariote nos alerta sobre o perigo de ter apenas um conhecimento intelectual
né, do Evangelho, mas um coração ainda não convertido. Intelectualmente ele conhece muitas coisas, mas o coração ainda não está rendido a Cristo. Então isso também pode acontecer. Judas Iscariote também nos mostra que ser batizado ou ser membro da igreja não é garantia de que nós estamos certos diante de Deus, porque ele tinha tudo isso e não vivia nada daquilo que Deus queria, nada, simplesmente vivendo por fachada. Ele também nos adverte sobre a necessidade de sondarmos que o nosso coração. Nós precisamos sondar o nosso coração acerca dessa realidade, porque a gente pensa muitas vezes, porque está fazendo coisas, exercendo coisas, nós estamos bem, e muitas vezes tudo isso também pode ser uma fachada. A gente só está fazendo, mas nós não temos vida com Deus. Você já imaginou essa realidade, irmãos? Você vai ver também que ele amou mais o dinheiro do que sua própria vida, amou mais o dinheiro do que Jesus. Então você veja que Judas Iscariote, né, ele literalmente aqui, ele vai mostrando e trazendo um alerta literal sobre as nossas vidas, de quantas coisas que você também podemos estar fazendo e que não está agradando de fato ao Senhor. Então a gente percebe que o Senhor vai ministrando tudo isso acerca dele. Tudo isso, né, a gente vai percebendo na vida de Judas Iscariotes. E o mais triste disso aqui, irmãos, veja que a igreja, ela pode ser enganada por muitas coisas, mas a igreja não pode enganar Jesus, porque Jesus conhece cada um de nós que fazemos parte da igreja. Não tem como enganar ao Senhor. Então, o que nós percebemos aqui? O que Jesus queria? Que Judas Iscariote se arrependesse. Esse é o desejo de Jesus, que ele se arrependesse. Por quê? Afinal de contas, ele chamou a Judas, ele o ensinou, ele o comissionou, né? Ele lavou os pés. Jesus, ele trata ele como amigo, e de fato deu-lhe todos os privilégios, né, que deu aos outros discípulos, ele deu também a Judas. Tudo aquilo que ele fez para os outros, ele também fez para Judas. Mas o mais interessante de toda essa história, irmãos, é você perceber, né, que o mesmo sol que amolece a cera, esse mesmo sol também endurece o barro. Em outras palavras, os outros discípulos literalmente eram salvos, mas Judas é um perdido dentro desse contexto. Ele não foi salvo, ele literalmente está perdido. Versículo 27, veja que agora Jesus vai falar do traidor endemoniado. Eu não sei se você já ouviu alguém falar ou citar de que, alguns até comentam que um cristão pode ficar endemoniado. Você já viu isso? Já ouviu? Alguém já ouviu falar nisso? Que um cristão pode ficar endemoniado? Pode ficar possesso? Mas aí por que eles falam isso? Baseado nesses textos aqui, que fala que Judas entrou, aliás, Satanás entrou em Judas. Ele deu ouvido a Satanás, e Satanás entra na vida dele. Aí ele fala, tá vendo? Era um discípulo de Jesus, entrou. Mas a pergunta é discípulo genuíno? É discípulo verdadeiro? Porque você afirmar que é, não quer dizer que de fato você é. Porque Jesus fala que como que nós vamos conhecer? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pelos frutos. Então, pelos frutos, se você fosse fazer uma análise da vida de Judas, você vai ver que ele nunca foi um salvo. É por isso que ele nunca se firmou, na verdade. É por isso que o desejo dele era o quê? Era dinheiro. Não é à toa que ele trai por 30 moedas de prata. Não é à toa que Jesus, né, quando a Maria vai lá e quebra aquele vaso de alabastro, derrama ali sobre Jesus, né, já dando ali início, né, sobre o futuro de Jesus, que Jesus seria morto. E aí a gente percebe claramente que Judas fala, nossa, que desperdício, por que não vende isso aí e dá para os pobres? Mas o próprio texto afirma, ele não falou aquilo para dar para os pobres não, ele na verdade estava preocupado com o dinheiro, ele nunca se preocupou com os pobres. Então nós vamos percebendo claramente, irmãos,
que Judas nunca foi um salvo. Essa é a grande verdade. Porque se ele fosse um salvo, Satanás jamais poderia entrar nele. Não existe cristão endemoniado. Porque quem habita na vida de um cristão genuíno é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é Satanás. Então não tem como, na vida de um cristão genuíno, Satanás reinar dessa forma. Não existe isso. Não tem essa possibilidade. Mas no caso de Judas, e é por isso que isso que confunde, porque Judas era um discípulo, Judas caminhava com Jesus, e Judas, aqui o texto está falando que ele estava endemoniado mesmo, porque Satanás entrou nele, literalmente, né? Então a gente vê esse traidor endemoniado. Mas perceba, irmãos, no versículo 2, veja o que fala aí, do capítulo 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Existe aqui uma coisa interessante, que você vai perceber que Satanás, ele é muito astuto, irmãos. Ele, para fazer com que as pessoas façam a vontade dele, cumpram a vontade dele, ele sempre lança algo no coração das pessoas. Ele sempre lança. Está vendo o que está falando? Ele colocou isso, né? Ele botou isso no coração aí de Judas. Para quê? Para que traísse. Lembra lá de Adão e Eva? Quem está colocando lá no coração de Eva? E que depois colocou no coração de Adão? Essa ideia, pode comer, não tem problema não. Você vai ser que nem Deus, você não vai morrer não. É Satanás. Ele lança coisas assim, para realmente assim, atrair a gente e fazer com que a gente cumpra com aquilo. Então nós temos que tomar cuidado. Mas no caso aqui de Judas, a questão toda aqui é o fato que ele não era um salvo. Por isso, irmãos, ele agiu assim. Mas Satanás, ele tem essa ação. Satanás, ele quer implantar algo no coração das pessoas para dominá-las, em algum sentido. Por isso ele lança algo. Ele quer atraí-las em alguma coisa, principalmente naquilo que está equivocado. E assim ele faz. Então veja que por trás de toda a ação de Judas, quem está ali? Satanás. Satanás que está por trás de todas as ações de Judas Iscariotes. Até aqui. É ele que está trabalhando. É ele que está lançando essas sementes no coração de Judas para que traísse a Jesus. E ele realmente abraçou isso. E é o que ele vai fazer. Ele vai trair Jesus. E ele vai trair. Ele vai armar toda uma situação para que isso seja uma realidade. E assim ele faz mesmo. Ele faz. Ele vai atrás das autoridades religiosas. Ele pede dinheiro. Fala, se você me der 30 moedas de prata, ok, eu vou trair Jesus. Então ele já faz toda uma premeditação. Mas quem que está por trás? Quem é a raiz de todo aquele problema? Satanás. Satanás está ali, minando a vida de Judas de alguma forma, e levando a ele a de fato servir. E o pior, ainda vai conduzir Judas ao suicídio, lá na frente. É ele que vai conduzir. Eu não sei se você já deve ter visto aqueles desenhos, né, animados, onde às vezes a pessoa está ali passando um problema, aí fica um anjinho do lado direito, eu não sei se é do lado direito ou do esquerdo, aí o anjinho fala, não faça isso não, aí vem um capetinho do lado esquerdo e fala, faça assim, aí o outro, não faz não, aí ele faz sim, não é assim que vai fazendo? Aí você pensa assim, mas de onde está vindo esses pensamentos? Pode ter certeza de Satanás. Principalmente quando é pensamento ruim. Porque quando você vai ver Jesus, ele está lá na tentação no deserto. O que fala ali na tentação no deserto, irmãos? Uma das tentações fala assim, olha, sobe lá no pináculo do templo e se joga de lá. Porque os teus anjos estão dando a ordem para que não tropece e não quebre nos teus ossos. Quem que está falando isso para Jesus? Satanás. Satanás que está induzindo Jesus a subir lá no pináculo do templo e se jogar lá de cima. E é por isso que eu não duvido que Satanás pode muito bem levar as pessoas a fazer coisas que não convêm, induzi-las ao erro, instigá-las a fazer coisas que não precisava fazer. Ele pode estar eliminando, irmãos. Por isso que uma das coisas que eu falo sempre para as pessoas é, se você tem sentido uma coisa na sua mente, falando para você fazer uma coisa errada, equivocada, e você sente que parece que é uma coisa que fica te atiçando para aquilo,
repreenda em nome de Jesus. Ele fala, em nome de Jesus, saia todo pensamento maligno, saia todo esse pensamento das trevas, sai da minha mente, sai do meu coração, e em nome de Jesus expulse isso. Não deixe essas coisas ficar minando a mente. E a gente precisa, irmãos, agir assim, acima de tudo, tomando posse da verdade, porque é isso que Jesus faz na tentação do deserto. Satanás vai tentar, usa a palavra, mas Jesus vai lá e combate com palavra. É assim ele faz. E Satanás vem e usa a palavra. E aí, para você ver, você pensa que Satanás é ignorante da Escritura? Ele não é ignorante. Ele está tentando Jesus com as Escrituras. Por isso que ele fala, olha, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava com fome, já estava 40 dias em jejum. Então ele manda Jesus fazer aquilo. Mas que Jesus fala? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele continua, se prostrado me adorar, estarei em todo o reino do mundo. Ele está usando as Escrituras. É que Jesus fala, assim também diz a palavra, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente Ele dará culto. Não é mais ninguém. Aí fala, sobe lá no final do tempo, se joga de lá, que está dada a ordem aos teus anjos, para que não tropeça e não quebre nos teus ossos. Aqui Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim Jesus vai combatendo Satanás. Então ele é astuto, ele pode agir dessa maneira. E aqui a gente vê que ele está ali tentando Judas e consegue literalmente fazer com que Judas viesse receber essas informações e desejar cumprir com aquilo, e ele faz literalmente. Ele governa as ações de Judas. Ele governou. Então veja que ele está literalmente demoniado, ele está ali sob o domínio de Satanás para produzir aquilo. E faz isso mesmo, irmão. Faz literalmente isso. Do 27 a parte B até o 29, você vai ver que agora o traidor, ele vai ser desafiado por Jesus. Vai ser desafiado. Porque ele fala aqui, lê lá 27, parte B, né? E até o 29, que fala assim: então diz Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa. Porque aqui já está chegando a festa da Páscoa, é o último momento da ceia, que Jesus está passando com os seus discípulos, o momento onde ele vai ser traído, e logo em seguida ele vai para a morte, para a cruz, ele vai ser entregue, né? É esse momento aqui. E aí fala 29, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então veja, Jesus agora está desafiando agora Judas Iscariote, literalmente. Ele está falando assim, rapidamente, né? Jesus despede Judas Iscariote e ao mesmo tempo revela que ele, Senhor de todos, né, era plenamente Senhor de toda aquela situação. Isso é interessante, porque você vai ver que todos os detalhes dentro da paixão de Cristo, ou seja, da sua morte, crucificação, morte e ressurreição, inclusive a hora certa de cada coisa, você vai ver que estava em suas mãos, estava nas mãos de Jesus, e não nas mãos de Judas Iscariote. A hora de Jesus havia chegado. O que Jesus está falando aqui, irmãos, quando ele desafia Judas Iscariote? Falei, Judas, você fique sabendo de uma coisa, eu não estou sendo entregue, ou seja, eu não vou para a morte por causa de você, porque é você que está no controle de todas as coisas. Não, eu vou porque quem tem controle de todas as coisas sou eu. Na verdade, quem está se entregando para morrer sou eu. Quem vai para aquela cruz de forma voluntária sou eu. Quem vai se entregar aos soldados quando chegar vai ser eu mesmo. Porque quando eles chegam perto de Jesus, os soldados, eles não sabem quem é direito. Jesus mesmo se entrega e fala assim, vocês estão procurando quem? Jesus, sou eu. Pode levar. Ele desafia, irmãos. Sabe por que Jesus desafia Judas? Porque Jesus tem controle, irmãos, de todas as coisas. Não é Judas que tem controle.
Quem tem controle de toda a situação é o próprio Cristo. É isso aqui que o texto está falando. Por isso que Jesus desafia. Pode fazer, Judas. Pode fazer. Porque isso já estava determinado para acontecer. Eu já vim da parte do Pai ciente do que aconteceria. Nada está sendo me pegando de surpresa. Eu sei todos os detalhes, até mesmo sobre você, que você me trairia. Eu sei, não tem nada pegando de surpresa. Versículo 30, você vai ver que agora o traidor também, Judas, está mergulhado na escuridão. Veja aí que fala aí, ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Irmãos, a coisa mais triste aqui, né, na vida de um ser humano, não é a noite normal, como está agora, né? Nós vamos sair daqui a pouco, está tudo escuro lá fora. Mas a pior escuridão que tem é a escuridão espiritual. São as trevas espirituais. Essa é a pior escuridão que pode existir na vida de um ser humano. Sair à noite não é um problema, mas você viver uma escuridão de trevas espirituais é um grande problema. Sabe por quê? Porque isso está falando acerca da sua situação espiritual diante de Deus. Porque aqueles que estão diante de Deus estão na luz. Por isso que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que ilumina. Eu sou aquele que vem para dissipar as trevas. Eu sou aquele que direciona, que mostra por onde você tem que andar, por onde você tem que caminhar. Fora de mim que não é luz, você está em trevas. Você está perdido. Você não tem solução. Você vai literalmente para esse lugar de trevas espirituais. Você está condenado. Essa é a ideia. E o que nós percebemos aqui na vida de Judas é exatamente isso. Ele recebe o bocado, porque Jesus falou, aquele que eu der o pão molhado, esse que vai me trair. Ele recebe, e aí o que a gente vê? Ele sai logo, né, e vai embora, e é noite. Mas para onde que ele está indo? Ele está indo lá para buscar os soldados, para vir pegar Jesus. Você está pensando que ele ficou comovido? Um pouquinho que seja, acerca daquilo que Jesus falou, ele não ficou comovido com nada. Você pensa que ele se arrependeu? Não se arrependeu de nada. Ele simplesmente sai para executar aquilo que já estava programado, trair Jesus. E vai fazer isso. E na maior falsidade, hipocrisia, ele vai chegar em Jesus e simplesmente vai dar um beijo em Jesus, imaginando que Jesus já não sabia. E é por isso que Jesus fala, é com um beijo, Judas, que você trai o Filho do Homem. Então o que você tem para fazer, faça logo, Judas. Faça logo. Não pensa você que quem está no controle de toda a situação é você, não é. Mas sou eu mesmo. Eu sei que isso aconteceria. Eu sei que você me trairia. Eu sei que você me daria um beijo. Eu sei que você me traiu por 30 moedas de prata. Eu sei. Eu conheço você. Não é de agora. E ele sabe. Então a gente vê que a pior escuridão é essa, as trevas espirituais. É onde a noite nunca acaba. Esse é o problema. Esse é um tormento eterno para aqueles que vivem nessa situação. E Judas literalmente está escolhendo. Está vendo por que Jesus ele fica angustiado, irmãos, com relação a Judas? Porque Jesus ele veio para quê? Para salvar o perdido, irmãos. Ele não veio aqui para condenar o perdido. Ele veio para salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. É para isso que ele veio. Mas infelizmente Judas não recebe a Cristo, não crê em Cristo, não anda com Cristo, não vive a vida com Cristo, e por isso está em trevas, separados, literalmente. E por último, a gente vai ver no versículo 31 e 32, o Senhor glorificado. Veja que fala aí, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Nós já falamos isso. Como é que Jesus vai ser glorificado e Deus será glorificado? Lá no capítulo 12,
para nós encerrarmos, versículo 23 e 24, veja aí como ele vai ser glorificado. 23 e 24, tanto ele como o Pai. Fala assim: respondeu Jesus, é chegado a hora do Filho, é chegar a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando? Que agora chegou a hora do Filho ser glorificado. E nós já estudamos isso. Quando ele está falando que chegou a hora, ele está falando acerca da sua morte. Ou seja, ele será glorificado por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Por quê? Porque quando Jesus faz isso, ele cumpre literalmente aquilo pelo qual ele veio fazer aqui nesse mundo. Veio aqui para buscar e salvar o perdido. Veio aqui para amar os seus até o fim. Veio aqui para mostrar que nele existe o que? Solução, salvação. E é por isso que por meio de Cristo, Deus é glorificado. E é por meio da morte e ressurreição de Cristo que Jesus é glorificado. E Judas, na verdade, ele está ali para cumprir com isso. Porque ele também ali, querendo lá, mesmo sendo instrumento de Satanás, ele é instrumento para cumprir os propósitos de Deus. E assim ele faz. E agindo dessa forma, pode ter certeza que Deus ele está sendo glorificado, assim como Cristo também está sendo glorificado por meio de tudo isso. Ou seja, o Senhor, irmãos, ele de fato tem controle de todas as coisas. De todas as coisas. Ele está ali no controle de tudo. Ele vai ser glorificado, irmãos, exaltado por meio de tudo isso. Ou seja, nada está saindo fora do controle de Deus. Nada. Absolutamente nada. Mas tudo está dentro do propósito estabelecido pelo Senhor. E Deus assim já programou, antes mesmo da fundação do mundo, tudo aquilo que iria acontecer. Tudo aquilo que iria acontecer já estava programado, estabelecido por Deus. E assim o Senhor cumpre através da pessoa de Cristo. O que nós temos que entender de tudo isso é exatamente isso, irmãos. Que esse Cristo no qual nós servimos, Ele é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem nós somos. E o maior desejo dele é que eu e você possamos caminhar com Ele, ter vida com Ele, ter intimidade com Ele, cumprir os propósitos dele, para que você receba as bênçãos de viver no reino de luz, as bênçãos de você receber a salvação por meio dele e sair desse estado de trevas. É isso que ele deseja para todos, e que nós possamos sempre guardar a nossa mente, o nosso coração dentro de tudo isso que já foi ministrado. Não pense em você, eu não sou Judas. Mas lembre-se, nós podemos também acabar cometendo coisas que não agradam ao Senhor. E é por isso que a gente tem que sempre guardar o nosso coração todos os dias, pedir para que Deus guarde, nos limpe, nos purifique, que a gente possa ter atitudes, que realmente agradem a Ele. E lembre-se, o Senhor está a todo momento dando chance e oportunidade para todos nós, de nós mudarmos. Ele sempre está dando oportunidade. E lembra que Judas passou todo esse tempo aos pés do Senhor, recebendo o ensinamento dele, vendo todos os feitos de Cristo. Então não pense que Judas era um ignorante. Ele tinha conhecimento, ele sabia, mas ele optou para não viver uma vida com Cristo, para viver uma vida com Satanás e sujeitar a vontade dele. Então que nós devemos tomar cuidado acerca de tudo isso e pedir ao Senhor para que Deus nos ajude a sempre a ter a nossa mente, o nosso coração guardado nele, e que o Senhor possa te ministrar essas verdades ao nosso coração. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus,